Bem-vindos ao segundo vídeo dessa série que está falando sobre investimento em apartamento Airbnb. Eu sou Samuel Figueiredo, já viajei para mais de 20 países e morei fora do país por um ano. E finalmente vamos realizar aquele sonho de investir em um apartamento para Airbnb. No último vídeo falamos o motivo que nos levou a investir nisso e nesse vídeo vamos falar os locais do Brasil que, na nossa opinião, são interessantes para investimento e Airbnb. Então, ou seja, são 5 lugares melhores do Brasil para Airbnb. Em quinto lugar, Florianópolis, no bairro de Lagoa da Conceição. Pensa para um apartamento de 35 metros quadrados. Você vai gastar 540 mil reais, porque o metro quadrado está 15.400. Vai ter uma tabela aqui na tela, vocês vão acompanhar comigo. A taxa de ocupação no ano é um fator muito importante. Florianópolis, apesar de ser até que caro a diária, pode ver que é a mais cara da lista, R$400 em média no Airbnb. A taxa de ocupação no ano é só 41%, é muito sazonal. Então, com isso, considerando isso e o lucro que você vai ter anual de 33 mil reais com o Airbnb, você tem um retorno em 16 anos. Apesar de estar em quinto lugar, eu mesmo não investiria, porque um retorno de investimento de 16 anos, não sei se compensa. Em quarto lugar, surpreendentemente, São Paulo. Muita gente acha que aqui é o ideal para investir em São Paulo. Vi até recentemente um vídeo de um rapaz que investiu na Vila Madalena, inclusive, e não está tendo reservas. Ele falou que teve 3 reservas em um mês. Por quê? São Paulo é gigantesco, então tem muitas opções. Tem opção de pousadas, até motel, tem gente que se hospeda pernoite, muito mais barato, muita opção. E não é tão turístico, então as pessoas não valorizam tanto a hospedagem aqui. E olha o contrário também, o metro quadrado é muito caro em São Paulo. Então, com isso, esse mesmo apartamento você gastaria aproximadamente 500 mil reais, a taxa de ocupação 63%, porém olha a diária como é mais barata, 215 reais em média. Ou seja, você vai ter um lucro quase igual de Florianópolis e um retorno de investimento em 3,5 anos. Começa a ficar mais interessante? Começa, porque abaixo de 15 anos já é um retorno ok. Porém, ainda assim, é um valor alto, não é um tempo alto de retorno. Agora, em Salvador, lembra de um fator que a gente fala que é importante que esse local seja conhecido mundialmente. Por quê? Quando você pergunta para uma pessoa de fora, um estrangeiro, o que você conhece do Brasil? Eles falam, São Paulo, Salvador, porque é aquilo que a mídia vende para fora, é o carnaval, é festa, é praia. Então, existem sites que você pode anunciar o seu Airbnb que é em inglês, para cobrar em dólar, cobrar em euro. Isso faz com que você tenha uma receita maior. Então, pensando nisso, pode ver que Salvador ele vem sendo interessante aqui, porque primeiro que o custo é mais baixo, ele é 10 mil reais mais ou menos o metro quadrado, é o mais barato da lista, e você vai gastar nesse mesmo apartamento uns 362 mil reais. E a ocupação é mais da metade do ano, 52%. A diária é um preço ok, 250, você vai ter um retorno de aproximadamente 10 anos. Então já começa a fazer mais sentido. Em segundo lugar, Belo Horizonte. Sempre no bairro ali, Savassi e Lourdes, né? Apesar do metro quadrado ser um pouquinho caro, 14 mil, a taxa de ocupação é bem alta, 82%, Belo Horizonte. Só que o único ponto aqui de Belo Horizonte nesses bairros é que você não tem tanta opção para comprar. Realmente é difícil você comprar nesses locais, ainda mais por esse preço aqui. Então ele vai ter um retorno de 6,9 anos. Então Belo Horizonte é uma boa opção, tá? Mas é muito mais focado em um intercâmbio, em estudantes, em próprio futebol. Não tanto a parte de turista. Então você não consegue dar aquelas pancadas de aluguel para temporada. Talvez um feriado prolongado, igual outras cidades como nessa lista. Aí, em primeiro lugar, vem Rio de Janeiro. Copacabana e Panamá principalmente, né? Isso é interessantíssimo. Um metro quadrado de 3 mil reais. Você vai investir aproximadamente 450 mil reais nesse apartamento, né, do mesmo exemplo. Só que olha a taxa de ocupação, 84%. E a grande diferença dele para Belo Horizonte é porque vai ser ocupado principalmente por turistas. Ou seja, o valor da diária vai oscilar muito. Você vai conseguir, se você fizer uma boa estratégia de alugar em locais estrangeiros, cobrar mais caro. Então a diária tem um preço médio de 380 reais e olha o seu lucro líquido anual de 87 mil. Então, o seu ROI vai ser cerca de 5 anos e meio. E por que Rio de Janeiro é interessante e é o local que a gente escolheu para investir? Nós somos de São Paulo, mas vamos investir no Rio de Janeiro. Então, iremos aí nos próximos vídeos procurar esse apartamento, a gente vai para lá, você vai acompanhar isso. É
é interessante porque tem muito turista, não importa a época do ano. Por exemplo, tem os que a gente já está acostumado, que é carnaval. Carnaval, o aluguel vai lá para as estrelas. O próprio show da Lady Gaga. Se você for fazer uma pesquisa rápida aí na internet, quanto foi a diária no Airbnb no show da Lady Gaga? Então tem vários shows no Rio de Janeiro. Tem os jogos de futebol, que falamos já sobre isso. Tem o próprio Réveillon, que é absurda a diária, aumenta cerca de 10 vezes o valor da diária, por ser Réveillon, igual o Carnaval. E além disso, tem aquela questão de intercambistas, tem a questão de cursos no Rio de Janeiro e tem as férias pelo mundo. Por exemplo, as férias dos brasileiros, janeiro, dezembro, são as mais fortes. Tem julho também. Porém, lá fora, as férias mudam. As férias, por exemplo, na Europa, começam em agosto. Então, agosto tá cheio de europeu no Rio de Janeiro, porque eles tinham as férias para vir para o Rio de Janeiro. E eles não vêm para o Brasil para ir aonde? No Rio de Janeiro. Estados Unidos, tem as férias do verão, que é julho. Então, o ano inteiro você vai ter momentos ali que vai proporcionar que tenha sempre temporada. Ah, qual que é a baixa temporada do Rio de Janeiro? É entre março e abril, porque mesmo julho não é frio. Já Florianópolis, por exemplo, é frio nessa época. Então, já não tem tanto turismo. Então, o Rio de Janeiro, ele te proporciona ali sempre você conseguir trabalhar com turistas estrangeiros, né? E além de ter essas férias estrangeiras cobrarem dólar e euro, você ter ali nos momentos de intervalo entre essas férias, ter alguns outros eventos como shows e cursos e palestras que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Então, por esse motivo e por considerar que não é tão caro o investimento ali, nós optamos em investir no Rio de Janeiro, você vai acompanhar com isso. Então já segue aí o nosso canal aqui no YouTube, acompanhe nossa rede social no Instagram, que a gente posta ali mais vídeos e mais detalhes sobre isso, e acompanhe essa série com a gente.